Olá, olá, meu aluno, minha aluna, todo mundo bem? Todo mundo animado para esse simulado? Já resolveram, lógico, né? Quem não resolveu, pausa aí a aula, vai resolver o simulado, depois volta para verificar aí a resolução. Tem muitas pegadinhas aí, boba, nesse simulado. Então você precisa resolver, até para, como eu falei na aula anterior, forçar o cérebro a lembrar alguma coisa aí que ficou na explicação. Você tem que estar realmente tentando. Então, bora lá, primeira questão no CEP, Delegado de Polícia 2018. O Ministério Público está situado no capítulo das funções essenciais à Justiça, na Constituição de 1988. Marca alternativa que não se encontra entre as vedações constitucionalmente designadas aos seus membros. Lembram lá das vedações? É um mapa mental só sobre isso. Exercer a advocacia, sim, é uma das vedações dos membros do Ministério Público. Participar da sociedade comercial na forma da lei, também, outra vedação aos membros do Ministério Público. Receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custos processuais. Certíssimo, também outra vedação estabelecida para os membros do Ministério Público. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem qualquer exceção. Aqui está errado, né? Existe exceção, sim. É proibido, é uma das orações, exercendo que disponibilidade de qualquer outra função pública. Lembra lá? Exceto uma de magistério, professor. Quem lembrou? Não lembrou? Anota aí. E exercer atividade política partidária, sim, é uma das redações. Uma questão pediu marca alternativa que não se encontra entre as redações constitucionalmente designadas a seus membros. É aqui o item D, ela pede o item incorreto. Portanto, primeira questão, item D. Os demais itens, todos, estão lá na Constituição Federal como vedações aos membros do Ministério Público. Vamos lá, segunda questão, FGV TJ de Alagoas 2018. O governador do estado, Beta, solicitou ao Procurador-Geral de Justiça que o respectivo Ministério Público Estadual passasse a prestar consultoria jurídica à Secretaria de Estado de Finanças, contribuindo desse modo para evitar a prática de ilícitos naquele setor. À luz da sistemática constitucional, a solicitação do chefe do Poder Executivo. Então vamos entender. O governador solicitou ao Procurador-Geral de Justiça que o respectivo Ministério Público Estadual passasse a prestar consultoria jurídica à Secretaria de Estado. Opa! Não, governador, você precisa estudar a legislação do Ministério Público. Ao Ministério Público é vedada a consultoria jurídica, a representação judicial e extrajudicial de entidades públicas. Não pode, é proibido. Então, à luz da sistemática constitucional, a solicitação do chefe do Poder Executivo pode ser atendida de forma alguma. Já elimina aí o item A, o item C e o item E. O item B não pode ser atendida, pois ao Ministério Público é vedada a consultoria jurídica de entidades públicas. Sim, corretíssimo. Por que não é o item D? Não pode ser atendida. Sim, até aqui correto. Pois o Ministério Público somente poderia prestar consultoria ao governo do Estado. Não, de forma alguma. É vedada a consultoria jurídica de entidades públicas. Tem nada a ver essa questão do governador aqui. Portanto, segunda questão, gabarito, item B. Isso foi falado demais, né, nas nossas aulas. Só que essa questão muito boa da FGV, ela mudou um pouco a forma de cobrar. Cobrou de uma forma inteligente, né?
Gostei muito dessa questão. Terceira questão, UFCC 2018. A instituição prevista na Constituição Federal que diretamente ou por meio de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, é quem? O Ministério Público sabemos que não é. Presidência da República, também não. Ministério Público, também não. CNJ, muito menos. Defensoria, não. Quem é? A Advocacia Geral da União. Nossa aula 1. Lembra das palavras-chave que eu falei para você? Está aqui, ó. A instituição prevista na Constituição, ó, representa a União Judicial e extrajudicialmente. Essas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo é quem? A Advocacia Geral da União. Terceira questão, item C. Quarta questão, SESC-TRF da Primeira Região 2017. O Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional, cujo rol de funções previsto pela Constituição Federal de 1988 é não exaustivo e inclui a titularidade para promover a ação penal pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Certíssimo, aqui é a quarta questão. Lembra quando eu expliquei as funções institucionais do Ministério Público? Eu coloquei, é uma lista exaustiva, não é uma lista exemplificativa, aliás, não é exaustiva e nem taxativa, que é o que fala aqui a questão. O Ministério Público é instituição permanente, sim, essencial à função jurisdicional do Estado, cujo rol de funções previsto na Constituição é não exaustivo, certíssimo, ele é exemplificativo. Inclui a titularidade de promover a ação penal, sim, vai promover privativamente a ação penal, correto? E ação direta de inconstitucionalidade, certíssimo aqui, a quarta questão. Quinta questão, TJ do Goiás, prova de juiz leigo 2017. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, denominada Constituição Cidadã, assegurou ao Ministério Público uma série de garantias e prerrogativas na defesa do interesse da sociedade. É uma função institucional do Ministério Público. Vamos lá. Promover a ação de inconstitucionalidade ou a ação civil pública para fins de intervenção da União, dos Estados e municípios nos casos previstos na Constituição. Essa questão é cheia de pegadinhas, que não é ação civil pública. É promover a ação de inconstitucionalidade ou representação. Para fins de intervenção da União, dos Estados, dos municípios, no caso previsto na Constituição. B. Exercer o controle externo da atividade policial na forma de lei ordinária. Até aqui, ó, exercer o controle externo, tudo ok, certíssimo. Mas quando ele fala na forma de lei ordinária, não. Na forma de lei complementar. Uma besteirinha de nada, né? Causa o erro da questão. C. Expedir autorizações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma de lei ordinária respectiva. Mesmo erro do item D, na lei complementar respectiva. Isso é uma pegadinha frequente das bancas. Trocar lei complementar por lei ordinária. Pronto. Item D. Promover o inquérito policial e ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente, interesses difusos e coletivos, na forma da lei complementar. Está errado aqui, eu expliquei, né? Promover o inquérito civil. Não é o inquérito policial. E o item E. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sim, certíssimo.
Item E é uma função institucional do Ministério Público. Sexta questão. TJ Goiás, juiz leigo também, em 2017. O Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional, cujo rol de funções previsto pela Constituição Federal é não exaustivo e inclui a titularidade para a Procuração Penal Pública. Não, esse aqui era o enunciado da outra questão, porque teve um erro de digitação aqui. O enunciado dessa sexta questão começa aqui. Eu estava até estranhando, estava achando idêntico à questão. Será que essa questão copiou a outra? Mas não, foi na hora de fazer aqui o material, eu copiei. Mas não tem problema não. Não afetou a questão não. O enunciado começa aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe sobre as funções essenciais da Justiça e, no tocante ao Ministério Público, assegura que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 30 anos. Opa, tá errado. É 35 anos. Após a aprovação de seu nome pela maioria do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, vedada a recondução. Está errado. Mandato, 2 anos, aprovado pela maioria do Senado, certo? É permitida a recondução. O Procurador-Geral da República pode ser reconduzido várias vezes. B. O Ministério Público dos Estados do Distrito Federal formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira maiores de 30 anos, na forma da lei complementar, para escolha de seu procurador-geral, será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para um mandato de 2 anos, vedada a recondução. 2 erros. Para o Procurador-Geral de Justiça não foi estabelecido na Constituição Federal idade. Foi estabelecido o Procurador-Geral da República, mais de 25 anos. Mas para o Procurador-Geral da Justiça, não. E aqui também está errado, porque fala que foi vedada a recondução. Não. É admitida uma recondução. C. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional. Está errado. Destituição do Procurador-Geral da República, iniciativa do Presidente da República, certo? Deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Item D. Os procuradores gerais nos estados, no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria simples. Opa, tá errado. Maioria absoluta do Poder Legislativo. Não maioria simples. E o item é: o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira, maior de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Certíssimo aqui. O item é. Vamos agora para a sétima questão. Ministério Público do Rio Grande do Norte, 2005. Sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, é correto afirmar que é composto de 11 membros. Não, são 14 membros. Dentre os seus membros estão 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Certíssimo aqui. O item B. C. É presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Está errado. Quem é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público? Procurador-Geral da República. Seus membros possuem mandato de 3 anos permitido na recondução. É errado aqui. Mandato de 2 anos permitida uma recondução. Letra E.
Dentre os seus membros estão 2 juízes, indicados pelos Tribunais de Justiça dos Estados. Não, realmente existem 2 juízes, um indicado pelo STF e outro indicado pelo STJ. Oitava questão, FGV, Ministério Público da Bahia, 2017. A Constituição da República de 1988 é um marco na democracia do Brasil e na história do Ministério Público, que ganhou autonomia para trabalhar, independência financeira e institucional, além da abertura do campo de atuação. De acordo com o texto constitucional, é função institucional do Ministério Público. Letra A. Exercer o controle interno da atividade policial. Expliquei isso aqui na aula, né? É o controle externo e não interno da atividade policial. Exercer a representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas no âmbito respectivo ente federativo. Não pode, é vedado, é proibido exercer essa representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. C. Promover subsidiariamente a ação penal pública. Errado, né? Expliquei o PP. Exercer privativamente e não subsidiariamente a ação penal pública. D. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos individuais disponíveis. Acredito que você ficou aqui na dúvida entre o item D e o item E, sem saber qual dos dois era o correto, talvez. Mas o item D está errado, bem aqui no final. Interesses individuais indisponíveis. Lembra, nossa primeira aula eu expliquei, foi falado. Sempre estamos falando interesses individuais indisponíveis. E não disponíveis. Pegadinha grande aqui desse item D. E o item E é o nosso gabarito. Promover a ação de constitucionalidade por representação para fins de intervenção da União e dos Estados, no caso previsto na Constituição Federal. Nona questão, Ministério Público da Bahia 2017. Com o escopo de preservar a necessária independência funcional e destemor na sua atuação profissional, os membros do Ministério Público gozam de garantias constitucionais, como a inamovibilidade, salvo por interesse público, mediante decisão do Procurador-Geral, assegurado ampla defesa. Sim, realmente, inamovibilidade é uma das garantias, com exceção do interesse público, mas a decisão não é do Procurador-Geral, não. É do órgão coletivo competente. Vamos conhecer qual é esse órgão, mas por enquanto não estudamos a legislação, vamos utilizar as palavras lá da Constituição Federal. B. Estabilidade. Não. Está falando de membro. Membro do Ministério Público tem a vitaliciedade e não estabilidade. C. Participação de bônus. Nada a ver isso daqui. Recebimento de honorários? Não. Ele não pode, é verdade, receber honorário, percentagem. Então, completamente errado o item C. D. Vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Certíssimo aqui o item D. E o item E, redutibilidade de vencimentos, segundo a qual sua remuneração somente pode ser alterada por lei implementar iniciativa privativa do chefe executivo. Primeiro, que não é vencimentos. O texto da Constituição fala de redutibilidade de subsídios.
E segundo, que a remuneração somente pode ser alterada por lei complementar de iniciativa privativa do chefe executivo, não. O Ministério Público ele possui autonomia, sim, administrativa e funcional de propor isso daí ao Poder Legislativo. A iniciativa não é do chefe do Executivo. Portanto, nona questão, gabarito item D. E a 10ª questão, Ministério Público Santa Catarina 2014, assinar a alternativa correta sobre o Ministério Público. A destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do presidente deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Errado, né? Destituição do Procurador-Geral da República, maioria absoluta do Senado Federal. Item B. É vedado ao membro do Ministério Público exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Certíssimo aqui o item B. Já sei até sua dúvida. Você deve estar perguntando, professor, por que o item D não é o gabarito? Vou comentar todos, mas vou pular logo para o item D. O item D fala o seguinte: são princípios finais do Ministério Público a vitaliciedade após 2 anos de exercício, salvo por motivo. Pulei aqui, né? A vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo se não for sentença judicial transitada em julgado. Certo. A inamovibilidade, salvo por interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada por defesa. Certo. E a redutibilidade de subsídio. Certo. Então, professor, por que o item D está errado? Porque eles não são princípios institucionais do Ministério Público, são garantias. Olha aí a pegadinha grande. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Nossa aula 2. Eu nem trouxe questões sobre eles, porque foram 10 questões só na aula 2 sobre princípios institucionais. Então, não confundir princípios institucionais com garantias institucionais. O item C. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 15 membros. Já era, né? São 14 membros. Nomeados pelo Presidente da República, certo? Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, certo também. Para o mandato de 3 anos. Está errado também aqui. Mandato de 2 anos, admitido a recondução. E o item é: o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E aqui está correto. Incumbindo como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos coletivos de forma integral e gratuita. Isso aí está mais para a Defensoria Pública, né? Não é Ministério Público, não. Finalizamos, então, o nosso primeiro simulado, né? Porque durante o nosso curso teremos outros simulados sobre a legislação aplicada ao Ministério Público, legislação específica do Ministério Público, mas esse simulado foi para sintetizar as nossas 5 aulas aí de teoria, explicando o Ministério Público na Constituição Federal. Fazer aquela revisão, você verificar como é cobrado em prova. Questões aí de várias bancas, questões bem atuais, você verificar várias pegadinhas, porque às vezes você estuda o conteúdo, mas não fica atento para as pegadinhas. E às vezes eu falo, né? Olha, isso aqui é pegadinha, anota, destaca, marca, mas você, às vezes, eu sei como é vocês. Eu sei como é o aluno, às vezes não marca, às vezes não anota. É aquele velho negócio, né? Ah, eu vou lembrar, não vou anotar não. É a pior besteira que você faz, tem que anotar mesmo.
Anote porque você esquece. São muitas disciplinas. E aí vem uma questão que mostra, olha aí, olha a pegadinha, como as bancas estão cobrando. Beleza? Então, desejo a todos aí uma excelente preparação. Vamos iniciar agora a legislação específica. Com essa base fantástica que tivemos, será bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais dinâmico e didático estudar essa legislação, que é bastante complexa, não pode negar, muitas competências que vamos estudar, então requer muito estudo seu, muita dedicação, você sentar realmente e estudar. Vou tentar facilitar com mapas mentais, com algumas dicas, essa legislação que é bastante densa. Forte abraço a todos e bons estudos.